Outro destaque de economia, no Rio de Janeiro, a redução do ICMS nos combustíveis trouxe a perda de R$1 bilhão para o estado no primeiro trimestre. Os detalhes do Rio com Rodrigo Viga. O estado do Rio de Janeiro perdeu com menor alíquota de ICMS sobre combustíveis, algo como R$1 bilhão no primeiro trimestre deste ano. Os dados foram calculados pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSD, uma espécie de decano da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. A perda de receita até o final do ano pode chegar a R$8 bilhões por conta do teto de 18% para ICMS. A lei que estabeleceu esse teto para combustíveis foi aprovada no segundo semestre do ano passado pelo Congresso Nacional, com o objetivo de reduzir os preços dos combustíveis nas bombas para os brasileiros. Havia forte pressão sobre a inflação e dificuldades para conter os preços. A conta do parlamentar aqui do Rio de Janeiro aponta que a receita do ICMS caiu de 11 para 10 bilhões entre janeiro e março desse ano. E o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que também é abastecido, alimentado com recursos que vêm do ICMS sobre combustíveis, perdeu algo como 300 milhões de reais de um ano para o outro. O governo do estado do Rio de Janeiro estimava inicialmente perdas relativamente menores, entre 4 e 5 bilhões de reais. Os números fazem parte de dados da Secretaria de Fazenda com base na LOA, a Lei de Orçamento aqui do Rio de Janeiro. Essa LOA fala em receitas totais esse ano no estado de 106 bilhões de reais, 12 bilhões a menos que se esperava anteriormente. Vamos ouvir o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha falando dos efeitos desse teto do ICMS dos combustíveis sobre a arrecadação do estado do Rio de Janeiro. A energia, a telecomunicações e o óleo diesel. Então, todas essas áreas de contribuição, a alíquota máxima é 18 pontos percentuais, com exceção da gasolina, que não é bem essencial. Assim disse o Supremo. Diante daquele quadro de 22, o estado do Rio de Janeiro perdeu de ICMS no ano passado, com o aval do governador, 5 bilhões de reais. Inicialmente, o governo do Rio de Janeiro projetava uma arrecadação de ICMS nesse ano de 2023 de mais de 48 bilhões de reais. Agora, essa projeção gira em torno de algo como 41 bilhões de reais em 2023. Do Rio, Rodrigo Viga. Alan Gani, a gente acompanha essa discussão. Muitos governadores reclamaram bastante dessa redução do imposto sobre combustíveis, justamente preocupados com a arrecadação do estado. Então, Rio de Janeiro, 1 bilhão em arrecadação perdido até agora e provavelmente pode ser, segundo previsões, 8 bilhões até o fim do ano. São números muito altos ou estão dentro da provável expectativa, tendo em vista o corte? Bom dia, Adriana. Olha, são números expressivos e isso já mostra o quão complicada será a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. É um simples balão de ensaio aí de que a reforma tributária vai trazer aí bastantes atritos. E por que isso? Justamente porque os estados, eles temem perder a arrecadação por conta de que essa reforma tributária ela prevê que toda a arrecadação seja feita pelo governo federal e haja um repasse para os estados. Também nessa unificação tributária, alguns estados saem ganhando, outros acabam saindo perdendo. Então, é um simples balão de ensaio aí dessa dura reforma tributária. É verdade. Alan Gani, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Valeu. Bom, e girando os nossos comentaristas ainda sobre esse assunto, o Alan falava sobre a reforma tributária, a Amanda Klein, é um balão de ensaio realmente para essa reforma tributária que deve chegar depois aqui do arcabouço fiscal, essa guerra fiscal que não acaba no país, não é, Amanda?
Na verdade, foi uma coisa que ficou deslocada da reforma tributária, Tiago, porque ele foi um pacote voltado às pressas, mais ou menos na metade do ano passado, entre junho e julho, por aí, às vésperas da eleição, justamente para dar algum fôlego para o então candidato e presidente da República, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Eles fizeram um pacotão dos combustíveis, era aquele momento em que os preços subiam muito por conta da guerra na Ucrânia, e aí o que o governo federal fez? Ele agiu em duas pontas. Primeiro, ele zerou a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, o PIS e o COFINS, que o governo federal teve que voltar atrás agora, teve que voltar a cobrar pelo menos parte desses impostos, PIS e COFINS, até porque o preço do petróleo no mercado internacional já baixou, né? Voltou a subir depois um pouquinho, mas baixou diante dos valores mais altos do ano passado, e nessa outra frente instituiu um teto para a cobrança do ICMS nos estados. E aí começaram a surgir vários questionamentos sobre isso. Obviamente os governadores foram contra, porque disseram que isso representaria uma perda de arrecadação. Aliás, o Felipe Salto, que ia dar entrevista para a gente hoje, teve um problema de conexão, infelizmente não estará por aqui. Aliás, sempre foi uma voz contrária a esse piso, a esse teto dos combustíveis, porque ele alertava, professor, olha, só no estado de São Paulo a gente vai perder em torno de 11, 12 bilhões de reais ao ano de arrecadação. E para que o ICMS é usado? O ICMS é usado, por exemplo, tem despesas, gastos fixos referentes à saúde e educação. É uma bola de neve, tudo acaba sofrendo. Então, para você dar algum tipo de subsídio com combustíveis, não o diesel, que é essencial, obviamente, mas com a gasolina, você acaba dando algum tipo de subsídio para a classe média, mas na outra ponta tem alguém pagando por isso. E muitas vezes são os mais pobres, os mais vulneráveis, porque o Estado deixa de arrecadar. Então, no Rio de Janeiro, são 6, 7 bilhões. É claro que isso, de alguma forma, foi solucionado pelo Supremo Tribunal Federal, porque aí muitos governadores entraram com ações no Supremo, o Supremo fez com que o governo federal os ressarcisse, e o atual governo do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, já chegou a um acordo com os estados para ressarci-los em quase 27 bilhões de reais referentes às perdas com ICMS sobre combustíveis no ano passado ainda, de 2022. Então, veja, no fim, quem vai precisar ressarcir, o dinheiro sempre vai sair de algum lugar. Quem vai precisar ressarcir os estados é o governo federal. Isso impacta na dívida pública, isso impacta em menos dinheiro disponível para gastar em outras áreas. É lógico que, tirando do Estado sua principal fonte de arrecadação, porque eles têm como ICMS, como imposto estadual, né, o principal, e 15% disso, mais ou menos, do que eles arrecadam de ICMS é referente aos combustíveis. Quando você impõe um teto, lógico que ninguém gosta de pagar imposto, mas seria melhor discutir isso no âmbito de uma reforma tributária. Agora, discutir isso de forma apressada, sodada, como foi feito no ano passado, para beneficiar claramente um candidato com a consequente diminuição do preço dos combustíveis, sempre sai uma coisa atropelada. Dávila? Olha, essa questão do ICMS mostra duas coisas. Primeiro, uma reforma tributária, né? Nós precisamos fazer uma reforma tributária para simplificar as regras. O que hoje o governo faz? O ICMS, especialmente sobre energia, combustível, é um dos impostos que é muito difícil sonegar. Aí o governo coloca alíquotas gigantescas em cima disso. E a gente paga gasolina cara, a energia que a gente usa em casa é uma das mais caras do mundo, porque o governo, com aquela fome arrecadatória, pensa nesses setores que eles consideram estratégicos para aumentar muito a arrecadação. Então nós precisamos dessa reforma tributária, e o Alan Gani tocou num ponto importante, que isso pode ser um dos empecilhos para a reforma, mas hoje, como o Armando Monteiro já disse aqui no Jornal da Jovem Pan, já existe um consenso de que é preciso resolver essa questão, e como há um regime de transição de mais de 20 anos, capaz que isso atenue um pouco essa perda de receita dos estados. O segundo ponto importante sobre essa questão é, de novo, o controle das despesas públicas. A reportagem mostra que o Rio de Janeiro vai perder 1 bilhão aí de receita do ICMS sobre combustível. Bom, agora o juiz, o Salomão, dá um aumento de 1 bilhão para um quinquênio para a justiça. É inacreditável. Então as pessoas aumentam a despesa sem olhar para o cofre, ou sem estar pouco se lixando para o cofre, para a despesa pública. E aí nós temos aumento do gasto público muito acima da inflação. Isso faz com que o Estado viva em constante déficit crônico, ou seja, a dívida pública cresce num ritmo absurdo.
Porque a turma que emite a autorização do gasto, que é o Congresso, que é o poder, nesse caso, o Poder Judiciário, não está nem aí para a conta do governo, não está nem aí olhando para o caixa, está olhando para a sua base eleitoral, está olhando para os interesses corporativistas e não liga nem um pouco para o pagador de imposto, que somos todos nós. É um absurdo. Como é que num momento desse o judiciário vai dar um aumento, vai recriar o quinquênio depois de 17 anos para dar mais salário para esses juízes que têm como piso 33 mil reais. Então, assim, ou a gente coloca um pé no breque da despesa pública, ou não há arrecadação nesse país que vai conseguir satisfazer o custo do Estado caro, ineficiente e que presta serviço público de péssima qualidade para a população.